Sua superfície se agita com violentas erupções, tornados magnéticos e misteriosos pontos escuros. O Sol é basicamente uma bola gigante de plasma e está sempre emitindo energia. De onde vem a grande força do Sol? Como a nossa estrela nasceu? E sua imensa energia um dia pode consumir o nosso planeta? O Sol é tanto o criador da vida como seu destruidor final. Para descobrir, vamos decompor o Sol, separando suas camadas escaldantes, mergulhando em seu núcleo e revelando segredos escondidos no coração da nossa estrela mais próxima. Mistérios do Universo. Dentro do Sol. A 145 milhões de quilômetros do planeta Terra, uma usina de força cósmica dá forma ao nosso mundo. O Sol. Um reator nuclear gigantesco, 1 milhão de vezes maior do que a Terra. Sua influência se estende para as regiões mais remotas do Sistema Solar. Ele sustenta toda a vida e nos protege de uma galáxia inóspita. Os elementos básicos do universo são as estrelas. E o Sol é uma estrela. E quanto mais sabemos sobre o Sol, mais sabemos sobre o próprio universo. Toda a energia do meu corpo, que estou usando para falar e me mover, originalmente veio do Sol. É verdade que o Sol dá, mas ele também tira. O Sol nos dá a vida, nos sustenta, nos protege, mas também pode nos destruir num instante. O Sol é mais do que uma bola de gás. É um motor complexo. Seu exterior é um oceano de plasma fervente. Abaixo dele, há uma camada brilhante, pontuada por manchas solares escuras e violentas. A 190 mil quilômetros de profundidade, o plasma gira em enormes vórtices, empurrando o calor do Sol para a superfície. Em seu centro, uma fornalha nuclear produz energia equivalente a 100 bilhões de toneladas de dinamite por segundo. Todas essas camadas trabalham juntas para formar um motor cósmico colossal que move a vida na Terra. Mas toda essa energia tem um lado sombrio. Essas imagens de satélite em tempo real mostram tempestades solares letais na superfície do Sol. No pico de atividade, ele pode ejetar cerca de 20 delas por dia. Esses picos de energia que atingem o nosso planeta podem danificar as redes de transmissão e provocar extensos blackouts nas cidades. Não são coisas saídas dos filmes de ficção científica de Hollywood. Temos tempestades solares o tempo todo. Mas uma grande de verdade poderia impossibilitar a nossa civilização. Base de Holloman, Novo México. A Força Aérea Norte-Americana está na linha de fogo do Sol. Atenção, decolar. As tempestades solares podem queimar os satélites de comunicação, arriscando a vida de quem estiver a bordo de aeronaves. É por isso que a Força Aérea observa atentamente o Sol dia e noite. Os homens e mulheres do 2º Esquadrão do Tempo analisam a atividade solar 24 horas por dia. O homem que mede as pulsações solares é o 1º Sargento Erin O'Connell. Meu trabalho, resumido numa frase, é observar o Sol e relatar qualquer atividade que aconteça nele. O Sol pode produzir uma tempestade sem aviso. A superfície do Sol é uma camada altamente volátil de plasma, com 2.400 quilômetros de profundidade. Violentos campos magnéticos abrem caminho através dessa massa fervilhante.
Os campos geram ejeções de matéria solar de milhares de quilômetros de altura. Algumas delas desabam em erupções solares, liberando explosões de radiação. Outras irrompem como enormes tempestades de fogo, ejetando bilhões de toneladas de plasma superaquecido a milhões de quilômetros por hora. As tempestades solares levam apenas alguns dias para chegar à Terra. Mas a radiação de uma erupção solar pode nos atingir em minutos, criando uma ameaça mortal para os voos tripulados. Por isso, o telescópio do Sargento O'Connell monitora constantemente a superfície do Sol em busca de erupções solares. 7h41 da manhã. Tem uma região que parece brilhar o bastante para produzir uma erupção. Agora ela brilha como uma erupção, mas não é tão grande assim. Então, agora nós só vamos continuar a observá-la, monitorá-la. A Força Aérea não é a única organização que observa a atividade do Sol. A milhões de quilômetros da Terra, uma frota de satélites da NASA observa de perto essa região brilhante. Essa área volátil pode entrar em erupção a qualquer momento, lançando radiações mortais na direção de aeronaves da Terra. É grande. Veja lá. Quando eu ouço esse alarme de explosão tocar, a coisa é bem séria. O alarme diz ao Sargento O'Connell que a erupção já começou na superfície do Sol. Olha aqui, é o início da nossa erupção. A causa desses fenômenos está nas profundezas do Sol. O magnetismo. O campo magnético solar se origina a 190 mil quilômetros da superfície. Aqui, cada camada se move mais rápido que a camada inferior, agitando o plasma altamente carregado entre elas. Isso gera campos magnéticos enormes em todo o Sol. Estes campos potentes perfuram as camadas externas, formando enormes ejeções de plasma, que entram em erupção repentinamente. É um momento tenso para o 2º Esquadrão do Tempo da Força Aérea, mas por enquanto eles só podem observar e esperar a próxima atividade do Sol. Esse é o alarme do fim da erupção. Essa região não está mais brilhando, porque ela já terminou. 8h15 da manhã. Desta vez, tivemos sorte. A erupção se esgotou antes que pudesse escapar do Sol e atingir a Terra. Nosso Sol exige vigilância constante, mas outras estrelas têm um gênio ainda mais violento. O cosmos fervilha com uma velocidade magnética. Quando pensamos nos riscos que o Sol oferece, um dos maiores tem a ver com os campos magnéticos. Ele tem campos fortes, e o tamanho e força do campo estão ligados à taxa de rotação de uma estrela. E quando uma estrela é jovem, ela gira muito mais rápido e tem campos magnéticos muito mais potentes que geram explosões muito mais fortes na superfície. Uma das estrelas jovens mais explosivas está a 16 anos-luz de distância, a EV Lacerti. Ela é 3 vezes menor que o nosso Sol e 100 vezes menos brilhante. Mas esta pequena e jovem estrela tem energia de sobra. Girando 6 vezes mais rápido que o Sol, seu campo magnético é 100 vezes mais forte. Em 2008, a EV Lacerti produziu a maior tempestade estelar já registrada. Milhares de vezes mais violenta que qualquer tempestade do nosso Sol. Felizmente, nosso planeta estava longe demais para ser atingido. O Sol não é tão violento, mas fica bem mais perto da Terra. A próxima grande tempestade solar pode chegar a qualquer momento. O impacto direto poderia deixar no escuro um continente inteiro. Então, como podemos sobreviver ao próximo grande impacto? Violento e volátil, com 5 bilhões de anos,
O Sol se torna mais perigoso com o tempo. Seu comportamento caótico ameaça a tecnologia de todo o planeta. Previsão do tempo, comunicação, bancos, a internet, tudo isso seria danificado e até destruído por uma grande tempestade solar. O sistema de alerta que temos agora é melhor do que nada, certamente. Mas é suficiente? Eu diria que não. Mas o Sol oferece pistas que podem nos ajudar a prever seu comportamento. Se afastarmos os gases da atmosfera do Sol, vemos discos negros do tamanho de um planeta que se movem em uma camada de plasma fervilhante. Manchas solares. Quando as segmentamos, vemos que elas não são superficiais. Áreas de plasma escurecido existem logo abaixo e se estendem ao longo de milhares de quilômetros no interior do Sol. Sempre que vemos essas manchas, sabemos que o campo magnético é muito intenso e muito violento nessas áreas. E quando há muitas manchas solares, também há erupções e elevações, coisas que são ejetadas do Sol. Mas quando pudermos ver as manchas solares da Terra, talvez seja tarde demais. Saber como essas manchas escuras se formam pode ser a resposta para a previsão das tempestades solares. Na Universidade de Birmingham, Bill Chaplin tem uma missão: aumentar o tempo de alerta de tempestades de minutos para dias. Bill acredita que a resposta não é apenas observar o Sol, mas também escutá-lo. Logo abaixo da superfície do Sol, os gases são muito turbulentos, então há alterações muito rápidas na pressão com o gás girando para todo lado. E tudo isso produz som. E o que estamos fazendo é medindo os efeitos das ondas sonoras no Sol. A rede de 6 observatórios de Bill, espalhados pelo mundo, detecta o deslocamento constante da superfície do Sol e grava o som que esse movimento cria. Esses sons, em tempo real, revelam o que está acontecendo sob a superfície. Se puder identificar o que gera as ondas sonoras, Bill pode prever quando as manchas solares vão ocorrer. Bill acredita que a origem desses sons está nas profundezas do Sol, onde surgem as manchas solares. Quase 65 mil quilômetros abaixo da superfície, enormes correntes de convecção giram o plasma em círculos infinitos. Quando perturbações magnéticas afetam as correntes, o plasma resfria e escurece. Antes de irromper a mais de 2.000 quilômetros por hora, criando ondas sonoras turbulentas. 2 dias depois, ele emerge como uma mancha solar. Um aviso de que uma erupção violenta pode acontecer em alguns dias. Para Bill, gravar o som do Sol é a parte fácil. Descobrir o que ele significa é o verdadeiro desafio. O Sol está tocando essas notas o tempo todo, mas quando essas notas ficam um pouco mais agudas ou graves, elas indicam certas condições em que a atividade solar está mudando. Então, se o Sol está ficando mais ativo, a nota produzida vai ser um pouco mais aguda. E quando o Sol entra numa fase menos ativa, quando está mais calmo, o som fica mais grave. O objetivo agora é prever o comportamento do Sol com vários dias de antecedência. O objetivo é prever eventos solares. Estamos trabalhando nisso. Quanto mais nós ouvirmos o Sol, mais vamos saber sobre ele. As manchas solares não só desvendam os mistérios do nosso astro-rei. Elas também destacam como nosso sistema solar é estranho comparado ao resto do cosmos.
Evoluindo aqui na Terra, criamos esse maravilhoso ponto cego. Observamos as condições à nossa volta e dizemos: ei, essas devem ser as condições normais no resto do universo. Mas, na verdade, em certos aspectos, somos muito diferentes da norma. E uma delas é termos só uma estrela no nosso sistema solar. A maioria das estrelas do céu está em sistemas estelares binários orbitando duas estrelas. Quando há duas estrelas coexistindo, evoluindo juntas, não há motivo para o relacionamento ser similar. Há uma relação seriamente disfuncional acontecendo a apenas 90 anos-luz da Terra. A VW Cephei. Não se trata apenas de uma estrela, mas de duas, entrelaçadas. Parasitária, a gêmea menor se alimenta da maior, o que enlouquece seus campos magnéticos. Isso cria tantas manchas estelares que mais da metade da superfície da VW Cephei é encoberta pela escuridão. Nosso sistema de uma única estrela é um refúgio num cosmos violento. Quanto mais longe do nosso planeta, mais assustador fica. O espaço parece calmo, mas, na verdade, não é nada disso. Na verdade, é bem caótico. A origem do comportamento caótico da nossa estrela vem do lugar mais extremo do sistema solar. Um gigantesco reator nuclear, 10.000 vezes maior do que a Terra. O núcleo. Um dia poderemos aproveitar sua imensa energia? O Sol contém mais de 99% de toda a massa do sistema solar. Ele produz 9 milhões de vezes o consumo anual de energia dos Estados Unidos a cada segundo. A origem de toda essa energia está nas profundezas do Sol. O núcleo. 10 vezes mais denso que o chumbo, ele arde a 15 milhões de graus e se comporta como um gás. A pressão extrema converte os átomos de hidrogênio em hélio, liberando energia equivalente a 100 bilhões de toneladas de dinamite por segundo. Esta gigantesca ogiva termonuclear alimenta toda a vida no nosso planeta. Quando você acorda de manhã e acende a luz, liga o computador, entra no carro e dá a partida, você está usando energia que foi gerada pelo Sol e está armazenada aqui na Terra há dezenas e até centenas de milhões de anos. O Sol nasce no deserto de Mojave. Uma equipe de engenheiros se prepara para captar a energia do Sol com um novo e radical tipo de usina de força. É uma usina solar, mas não é igual às que nós conhecemos. Não são os painéis que vemos nas casas das pessoas. É diferente de quase tudo que nós já vimos. Para a engenheira solar Stacy Browning, o Sol é seu recurso mais importante. Para captar os raios solares, a equipe de Stacy usa 340 mil espelhos do tamanho de portas de garagem, espalhados por uma área 4 vezes maior que o Central Park. Eles formam o campo solar. Eles não absorvem o calor e a energia do Sol. São espelhos. Na verdade, eles refletem os raios do Sol sobre uma caldeira, a água ferve, ela vira vapor e gera eletricidade. Os espelhos concentram as partículas de energia do Sol em um único ponto. Com uma altura de 4 andares, é a chamada torre de força. Ela converte água em vapor a mais de 500 graus Celsius, movendo 3 turbinas que produzem eletricidade. Captar a luz solar dessa forma exige o máximo de precisão. Se os espelhos errarem o alvo,
as turbinas começam a parar. É incrível pensar que estamos usando o maior reator nuclear para captar todo esse calor, para ferver água, fazer vapor e gerar energia. Todos os espelhos precisam estar ajustados e funcionando perfeitamente para dar certo, porque a gente precisa gerar o vapor a mais de 500 graus Celsius. Então, esse campo de espelhos é que gera todo esse calor. Todos os espelhos precisam trabalhar juntos para transformar a água em vapor a 500 graus. Os equipamentos mais importantes são essas câmeras apontadas para o campo. Elas verificam se todos os espelhos estão apontados para a direção certa. Então, a precisão dos espelhos daqui do campo é uma das coisas mais importantes. Quando foram instalados, eles foram geolocalizados e tiveram que ficar pouco mais de 1 centímetro do local previsto. A luz que chega à torre deixou o Sol apenas 8 minutos antes. Mas foi só a fase final de uma jornada épica que começou milhares de anos atrás. Antes que a luz possa emergir da superfície do Sol, ela deve passar por uma transformação incrível. Tudo começa nas profundezas da nossa estrela. A fornalha escaldante do núcleo emite uma energia letal, a radiação gama. Sem filtragem, diretamente do núcleo, esses raios destruiriam a vida na Terra. Mas o Sol não se resume apenas a um núcleo. Uma camada de plasma 10 vezes mais densa que rocha envolve o núcleo. À medida que a radiação avança pelo corpo denso do Sol, ela se torna cada vez menos agressiva. E depois de 170 mil anos, ela finalmente chega à superfície, transformada na luz solar que vemos. Captar a luz solar no campo de espelhos não é fácil. Com a usina na capacidade máxima, Stacy descobre um problema. Um dos espelhos parou de apontar para a torre de força. Ela vai até o campo solar para localizar o refletor defeituoso. O código é Hotel Echo Charlie. Vou recolocar no local original. Obrigada. 140 mil residências dependem da energia que o campo gera. Agora sim. Com uma média de 340 dias de sol por ano, a usina de Stacy é a solução perfeita para captar a energia do Sol. Nosso Sol não é a única estrela do cosmos com tamanha emissão de energia. O Sol é muito próximo e por isso ele gera um grande impacto na vida aqui na Terra. Ele parece grande comparado a outras estrelas, mas na verdade o Sol é uma estrela bem pequena. Tem verdadeiros monstros lá em cima. Um dos monstros mais monumentais da galáxia está a 250 anos-luz da Terra. A estrela gigante Bellatrix. 6 vezes maior que o nosso Sol. Ela é 4.000 vezes mais brilhante e seu fogo é azul. O núcleo em seu interior está em atividade máxima. Bellatrix queima seu combustível com tanta violência que seu destino é viver rápido e morrer jovem. Se o tempo de vida do nosso Sol fosse um único dia, Bellatrix viveria apenas alguns minutos. Nossa estrela pode ser pequena, mas seu núcleo estável garante que ela continuará ardendo sem parar por mais 5 bilhões de anos. Mas isso não significa que ele sempre será um vizinho confiável. O Sol esconde um perigo mortal que se estende por todo o sistema solar e ameaça tudo que estiver em seu caminho.
Terra corre riscos constantes devido às tempestades solares. Mas o nosso Sol oculta uma outra ameaça silenciosa. Ela se estende por todo o sistema solar e compromete até as viagens espaciais. Sua origem está nas profundezas da nossa estrela. O lugar mais quente do sistema solar está a 650 mil quilômetros da camada externa do Sol. O núcleo. Ele empurra a energia para a superfície, mas não se detém nela. A força desse fluxo também ejeta 4 milhões de toneladas de plasma no espaço a cada segundo, criando uma gigantesca nuvem fumegante de gases corrosivos. Eles queimam a mais de 500 mil graus, 200 vezes mais quente que a superfície do Sol. É o chamado vento solar. O campo magnético do nosso planeta forma um escudo natural que desvia o